Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Sua Vida e Meus Sonhos, do autor Lilo Rodrigues. Esse livro faz parte de um book tour organizado pelo próprio autor e que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele a partir daí. Eu fiquei bem interessada, assim que eu vi a capa, o título. Eu sou realmente fascinada sobre esses assuntos que envolvem sonhos, projeção astral, romance, e esse livro tem todos esses elementos. A temática é bem interessante. Ele vai trazer para vocês, os leitores, a história de Juliano. Ele vai relatar em primeira pessoa, em algumas vezes terceira pessoa, e eu achei bem interessante essa situação em que o autor ele cria como se o autor pudesse dialogar de alguma forma com um personagem, através desses pensamentos que ele tem. Juliano é um rapaz comum, como qualquer um outro, e que começa a contar pra gente como é a experiência dele, os sonhos dele. Tudo começa, né? O livro começa ele na universidade, em meio àquela situação, né? Aquele alvoroço todo do intervalo, os amigos, e a partir daí ele começa a viver aquele sonho e relatar algo que parece realmente ser verdade, que está acontecendo realmente ali. É como se fosse um sonho consciente. E ele encontra pessoas, ele tem amigos, e assim também uma amiga especial que é Marina. Ele sabe que ele sente algo especial por ela. Eles teriam se conhecido ainda na época do vestibular e continuado essa amizade, né, a história no sonho. E a partir daí ele reencontra a Marina, é quando ele sente que Marina está diferente com ele. Ele imagina que é algo que ele tinha feito para ela, mas não sabe o que é. E ele resolve escrever uma carta para ela, no sonho. Só que a gente vai percebendo situações em que ele vai vivendo no sonho e quando ele precisa acordar. E esses momentos eles são intercalados, né? Durante o sonho ele vive essa realidade da universidade e esse contato com Marina, e na vida real ele tem uma vida comum como qualquer um outro. Ele tem namorada, tem uma chamada Kelly, ele tem a família, tem trabalho, estuda, então assim, ele tem uma vida fora do sonho. Só que quando ele volta novamente a sonhar, ele continua a história a partir daí. E é quando ele reencontra Marina. Marina desculpa ele por algo que ele nem sabe o que é que ele fez, porque na carta ele pede que ela perdoe ele por qualquer coisa que ele tinha feito, e a partir daí eles começam a estar mais em contato durante os sonhos que ele tem, e ele fica sempre ansioso para voltar a sonhar, para continuar a história a partir daí. É quando acontece que um desses amigos dele no sonho faz um convite para ele, para que sábado eles se encontrassem no local combinado. Eles costumam fazer aulas para saltar, e nisso eles começam a se envolver. É quando ele acorda e ele resolve, na data marcada, no sábado, ir encontrar esse pessoal, ir para o local onde teria marcado esse encontro. É quando ele chama outro amigo, um amigo da vida real, que é Luciano, e eles vão. Quando chegam lá, para surpresa de todos, eles realmente terminam encontrando esses amigos do sonho e encontram Marina também. Então é um local que eles fazem salto ali, tem aulas, e é quando eles começam a se envolver com isso, começam a ter aulas e eles começam a se aproximar. Aí é quando ele precisa explicar a Kelly, que é a namorada dele, que agora ele está se envolvendo com Marina. Então eles dão um tempo, eles terminam, e aí começa esse relacionamento com Marina. Eles continuam fazendo saltos, aulas de saltos. É quando acontece um acidente e eles ficam bem machucados. Marina se machuca muito sério e ele entra em coma. E aí quando muitas peças dessas histórias vão se encaixando, a gente começa a entender melhor por que essas histórias, porque algo parece tão incomum, ou essas surpresas dele encontrar essas pessoas no sonho, na vida real. E a gente vai vendo que vários momentos vão sendo misturados dos sonhos com a realidade. Então a gente começa a conhecer essa história entre Marina e Juliano, que essa história já viria de outro tempo, de outro período na vida dele. Então, presente e passado terminam se misturando durante esse tempo, essa narrativa, e a gente começa a ir entendendo através dessas, poderia ser projeções astrais, desses sonhos conscientes. E Juliano, ele, de alguma forma, ele fica preso
dentro desses sonhos, porque já que ele está em coma, ele muitas vezes ele começa um sonho, ele não vai até o final, ele tenta ir para alguns locais, falar com pessoas, tentar entender o que foi que aconteceu com ele. O que foi que ele fez para a Marina, para que ela se chateasse com ele. Ele lembra da situação dela estar muito machucada, então ele começa a juntar essas peças pensando que ele foi o culpado de ter acontecido algo sério com a Marina. Ele não sabe como é que ela está e ele não sabe da própria realidade. Até que ele, de alguma forma, ele, dentro dele, do inconsciente, e a gente vai vendo muito isso, sobre esses mistérios da mente, sobre as situações em que a mente termina enganando a gente muitas vezes, né? Aí eu pergunto a vocês, né, quantos de vocês já tiveram sonhos conscientes? Que é aquele sonho quando você consegue saber que está sonhando. É bem interessante a situação, assim. Existem alguns, até eu vou trazer depois um outro livro aqui, que isso me fez lembrar de um livro que eu li, Sonhos Lúcidos, já faz um tempinho que eu li, eu vou reler, eu vou trazer depois aqui no canal falando sobre ele, que vai falar sobre essas situações de envolver os sonhos com a realidade. E você realmente sonhar, saber que está sonhando e continuar naquele local. Então a gente vai ver projeção astral, a gente vai ver vários temas ligados aqui, e é com o autor. Eu achei bem interessante a forma como o autor ele aborda esse assunto, sobre a questão do inconsciente também, dos sonhos, e isso me fez ainda pensar em pesquisar mais ainda do que eu já venho pesquisando. Eu acho bem interessante. E aí, no caso, voltando para a história, a gente consegue juntar essas peças e descobrir qual o motivo, né, dessas pessoas estarem envolvidas tanto no sonho como na realidade, e quem é que é verdade, o que é verdade, o que é apenas uma ilusão ali na história. E assim, eu realmente amei o livro prendeu bastante minha atenção, eu li em apenas uma noite. Assim que eu comecei, eu fui, em algumas horas eu já tinha terminado a leitura, uma leitura muito interessante, a linguagem, a forma como o autor conseguiu construir a narrativa, os personagens, assim, ele consegue realmente envolver e trazer mensagens bem interessantes sobre esses temas que eu acabei de falar para vocês. E assim, eu parabenizo o autor, agradeço demais por essa oportunidade de estar participando do Book Tour. Ele também tem algumas outras obras, como Notes e Fragmentos. Eu vou deixar os links aqui para que vocês possam conhecer mais do trabalho dele. E se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, também vou deixar o link para que vocês entrem em contato direto com o autor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da indicação. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto, sobre o próprio livro, se vocês gostariam de conhecer mais sobre o trabalho do autor. Então deixem aí comentários, sugestões, que eu vou estar lendo e comentando, e agradeço a participação de vocês aqui no blog e no canal. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!